Hare Krishna. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Tinamine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharini Nidvisesha Shunyavadi Pashatyadi Jatarini Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimate Vedayananda Goswami Tinamine Namaste Guru Hansaya Paramananda Vedase Prabhupada Pramodaya Dustasiddhanta Nasini Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare Hare. Então vamos iniciar mais uma leitura, comentários para a ISKCON Rio de Janeiro, hoje especialmente o Chaitanya Charitamrita Adya Lila, capítulo 10, texto número 86. Vou aguardar um pouquinho mais para entrar alguém para confirmar se está bem aí o áudio. Deixa eu ver quem entrou. Hare Krishna, tudo bem, Rogério? Tá ouvindo bem aí o áudio? Então vamos lá. Dá um tempinho, tá, para entrar. Ah, o som e vídeo bom. Marcelo, tudo bem, Marcelo? Hare Krishna. Saudades. Vamos lá, então. Malila Ishaya Shaka Bahuta Bhalila Bhadia Pastima Desha Saba Ashali Dila. Então esse é um verso 86 do Chaitanya Charitamrita, que diz o seguinte: pela vontade do jardineiro supremo, os galhos multiplicaram-se, crescendo, cobriram todos os países ocidentais. Muito lindo esse verso, né? Então esse é vamos fazer aqui um breve comentário. Aqui, peraí. Mas beleza, espera só um minutinho que eu vou pegar o que eu peguei aqui do Vedabase. Eu vou descer aqui na minha biblioteca para pegar o Chaitanya Charitamrita. Não sai não. Só tem eu e você aqui por enquanto nessa aula.
Reverências para Vyoma. Vamos lá. Adi Lila, capítulo 10, verso 86. Vamos lá. Repetindo então, eu já cantei os pranamas, vou cantar de novo em honra a quem está chegando. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Malira Ishaya Shaka Bahuta Bhalila Bhadia Pastima Desha Saba Chadila. Pela vontade do jardineiro supremo, os galhos de Srila Rupa Goswami e Sanatana Goswami multiplicaram-se, expandindo-se por todos os países ocidentais e cobrindo toda a região. Então, muito interessante esse verso. Ele é um verso profético, né? Um verso que às vezes perguntam para nós, vocês têm alguma profecia? E sim, temos várias profecias estipuladas, né, no Chaitanya Charitamrita. Então, Chaitanya Mahaprabhu, ele desejava, né, que o culto de Bhakti Yoga se espalhasse pelo mundo todo. Então, por isso, Chaitanya Mahaprabhu, ele é conhecido como revolucionário de Bhakti. Então, ele dizia, né, Priti Vriti Ashejata Nagaradi Grama Sarvata Prachara Haibe Moranama, que em todos o santo nome de Krishna se espalharia, né, por todos os mundos. E aqui, nesse texto de hoje, a gente vê também, né, essa predição. Aqui nós estamos no Adi Lila. Adi quer dizer o começo, é o início, né, da vida de Chaitanya. E é interessante que, apesar do texto ser biográfico, o autor, Krishnadas Kaviraj Goswami, ele se preocupa, nesse início, de tratar a fundamentação, ele trata de fundamentar ou valorizar a grandeza de Chaitanya Mahaprabhu como sendo um avatara para Kali Yuga. E então, ele também, com muita humildade, ele fala, eu não vou falar, apesar de ser Adi Lila, o início, eu deveria estar falando da infância, porém já existe uma outra obra chamada Chaitanya Bhagavata, que trata desse tema. Então, o verdadeiro Vyasa, o verdadeiro autor da obra, da vida de Chaitanya, é Vrindavana Das Thakura, no Chaitanya Bhagavata. Então, ele já falou sobre a infância de Chaitanya, então eu não vou falar. Então, ele ficou muito inspirado em falar no Adi Lila sobre estabelecer que Chaitanya e seus associados são personalidades especialíssimas. E então ele vai falando assim sobre os mestres, né? Ele vai fundamentando a importância da nossa sucessão de mestres. Estabelece também os membros do Panchatattva, os 5 seguidores principais de Chaitanya, e o próprio Chaitanya como sendo primeiro Vishnu Tattva e depois Jiva Tattva. Agora, é interessante que você falou que é 85 para Vyoma, você falou 86, não? Aqui, deixa eu ver. Tá bom.
Então, estou vendo aqui a mensagem do Paravioma, ele fala que é 85, mas ele tinha dito 86. Vamos lá, então. Então, só para complementar, tá, a minha introdução, é curioso, né? Sempre achei curioso isso, né? Um livro, um texto biográfico, tratar primeiro, não ir diretamente nos temas da infância de Chaitanya. Então, isso se deu pelo respeito dele para o outro biógrafo, tá? Que é Vrindavan Das Thakura, e também ele viu a importância de nós aqui, né? Descendentes dessa escola Gaudiya Vaishnava, entender que Chaitanya Mahaprabhu é o Avatara para Kali Yuga, junto com Nityananda e Advaita Acharya, Vishnu Tattvas, e mesmo Gadadhara Pandita e Srinivas Thakura, Jiva Tattva. Ok? São, assim, categorias, né, de encarnações divinas. Vamos lá, então, respeitando aqui a organização da ISKCON Rio de Janeiro. Vamos ler o verso 85 e o comentário de Sua Divina Graça, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Dharamade Rupa Sanatana Bhadashaka Anupama Jiva Rajendradi Upashaka. Entre esses galhos, Rupa e Sanatana eram os principais. Anupama, Jiva Goswami e outros, liderados por Rajendra, foram seus galhos secundários. Então, esse capítulo, né, o título é o principal tronco da árvore de Chaitanya. Então, simbolicamente, toda tradição familiar tem os chamados a árvore genealógica, né? Então, inclusive, o Srimad Bhagavatam termina, tem um gráfico, né, com a árvore genealógica dos grandes sábios da grande sucessão discipular de Krishna. E aqui o Chaitanya Charitamrita também tem a árvore da sucessão discipular. Qual a importância de uma árvore genealógica? A importância de manter essa memória histórica é para manter a tradição, entende? Se mantém a tradição, você preserva os valores de uma cultura, você dá identidade para uma cultura. Por exemplo, hoje aqui estamos recebendo um grupo de yoga, um professor de yoga. Eu estava ouvindo a história dele. Ele opta, né, para ser um professor de yoga porque ele estava na área da medicina, ele curava pessoas e via assim o problema das doenças mentais. E ele ficou muito inspirado quando encontrou um monge e começou a ensinar yoga para ele, e ele viu o poder da yoga. Inclusive isso já está sendo estabelecido oficialmente nos governos, né? Então ele começa a dar aula de yoga e vê o efeito positivo da yoga para a saúde psicológica e física, né, dos pacientes. Então é uma iniciativa particular que é do yoga para a saúde física e mental. Porém, o professor, esses professores estão se multiplicando, né, pelo mundo, não estão conectados com uma tradição. Eles não têm uma sucessão discipular. E, inclusive, ocorre também de mestres se aproveitarem, né, das tradições antigas e estabelecerem a sua própria sucessão. Às vezes nem é interesse, né, de estabelecer sucessão, mas quando começam a espalhar essa tradição que é muito poderosa e traz um efeito muito forte, o que acontece? Essas pessoas, elas muitas vezes se aproveitam, né, da tradição para estabelecer uma nova tradição, entende? E
Por isso, as escolas mais tradicionalistas, o que elas fazem? Elas respeitam os mestres do passado, ficam conectadas com o mestre do passado e até criam essa árvore genealógica. Então, isso dá credibilidade à tradição e também faz com que essa tradição permaneça. Por isso, no Bhagavad Gita, o primeiro argumento de Arjuna para não lutar era o fato de uma guerra causar a morte de muitos jovens. E qual é o problema de jovens morrerem numa guerra? Os jovens são irresponsáveis para continuar com os ritos de passagem e manter a tradição das pessoas mais velhas. Então, hoje de manhã no Mangala Arati, aqui em Nova Gokula, por exemplo, é muito comum a gente entrar na sala do templo e ver o Divodharana, um dos devotos mais velhos aqui da fazenda, sentado assim, cantando japa no banco, né? Ele já não fica muito em pé, porque está com problema de saúde, então ele fica sentado no banco e todo mundo passa. Quando vai entrando no templo, eu percebo que todo mundo cumprimenta o Divodharana. Esse cumprimento para o Divodharana é o respeito dele a ele, por ele estar acordando todo dia cedo, há muitos anos, mais de 40 anos, acordando, mantendo essa tradição de acordar cedo para meditar, para cantar Hare Krishna. E além desse respeito ao Divodharana, por exemplo, quando a gente faz a oferenda dos elementos no altar, a lamparina, o incenso, a flor, e aí nós imediatamente oferecemos a Vyasasana de Srila Prabhupada e depois quem está fazendo essa oferta da lamparina ou da flor, por exemplo, tem um cuidado para oferecer primeiro para os devotos mais antigos, mais velhos, sêniores. O respeito aos sêniores é muito comum em toda tradição, instituição avançada, elevada, educada, porque se sabe, né, previamente que estamos aqui se apropriando, né, de uma cultura, de uma tradição, em decorrência ao esforço dessas pessoas antigas do passado que se preocuparam, né, em seguir estritamente o que nós chamamos de parampara, ou a sucessão dos mestres anteriores. Então, o autor aqui, Krishnadas Kaviraja, está muito preocupado aqui no Adi Lila, em estabelecer, né, valorizar esses mestres contemporâneos de Chaitanya. Então ele vai falando que Chaitanya é o galho, Chaitanya e Nityananda é o tronco principal da árvore. Mas essa árvore continuou crescendo e criando subtroncos, né, ou galhos e subgalhos. Então ele vai falando, né, desses galhos que se originaram desse tronco principal da escola Gaudiya Vaishnava. Ok? Então vamos ler aqui o comentário e a tradução do verso de hoje, 85, tá? Entre esses galhos, Rupa e Sanatana eram os principais. Anupama, Jiva Goswami e outros liderados por Ajendra foram seus galhos secundários. O Goura, significado. O Goura Gadodesha Dipika diz que Srila Jiva Goswami foram outrora a Gopi Vilasa Manjari. Desde a mais tenra infância, Jiva Goswami gostava muito do Srimad Bhagavatam. Mais tarde, ele veio estudar o sânscrito em Navadvipa e, seguindo os passos de Srila Nityananda Prabhu, circunambulava toda Navadvipa Dhamma. Após visitar Navadvipa Dhamma, foi para Benares estudar o sânscrito com Madhusudana Vashapati. E após terminar seus estudos em Benares, foi para Vrindavana refugiar-se em seus tios, Shilarupa e Sanatana. Descreve-se isto no Bhakti Viratnakara. Segundo a informação que temos,
Srila Jiva Goswami compôs e editou pelo menos 25 livros. Todos eles são muito famosos e a seguir vai uma lista deles. Primeiro, Haribanamrita Vyakarana, Sutra Malika, Dhatu Sangraha, Krishnacha Dipika, Gopala Virudhavali, Rasamrita Shesha, Shri Madhava Mahotsava, Shri Sankalpa Kalpa Vriksha, Bhavakta Suchaka Champu, Madhava Mahotsava, Shri Sankalpa, Madhava Mahotsava, Shri Sankalpa Kalpa Vriksha, Bhavarta Suchakta Champu, de novo, Gopala Tapani Dika, um comentário sobre o Brahma Samhita, um comentário sobre Bhakti Rasamrita Sindhu, um comentário sobre o Jwala Lilamani, um comentário sobre Yogashrastava, um comentário sobre o mantra Gayatri, conforme é descrito no Agni Purana, uma descrição oriunda do Padma Purana, dos pés de lótus do Senhor, uma descrição dos pés de lótus de Srimati Radharani, 18, o Gopala Champu, em 2 partes, e 19 a 25, 7 Sandarbhas, Krama, Tattva, Bhagavat, Paramatma, Krishna, Bhakti e Priti Sandarbhas. Após o desaparecimento de Shilarupa Goswami e Sanatana Goswami em Vrindavana, Jiva Goswami tornou-se o Acharya de todos os Vaishnavas da Bengala, de Orissa e do resto do mundo. Era ele que os orientava em seu serviço devocional. Em Vrindavana, estabeleceu o templo de Radha Damodara, onde tivemos a oportunidade de viver um retiro até os 65 anos de idade, quando decidimos vir aos Estados Unidos da América. Com Jiva Goswami ainda presente, Srila Krishnadas Kaviraja Goswami compilou o seu famoso Chaitanya Charitamrita. Mais tarde, Srila Jiva Goswami inspirou Srivasacharya, Narottama Dasa Thakura e Duke Krishnadasa a pregarem a consciência de Krishna na Bengala. Jiva Goswami foi informado que todos os manuscritos reunidos em Vrindavana e enviados a Bengala para fins de pregação haviam sido roubados perto de Vishnupura, na Bengala. Porém, mais tarde, ficou sabendo que haviam recuperado os livros. Srila Jiva Goswami outorgou a designação Kaviraja Aramachanda Shesha, um discipulado de Srivasa Acharya, e a seu irmão mais novo, Govinda. Enquanto Jiva Goswami estava vivo, Srimati Janavidevi, a potência do prazer de Sri Nityananda Prabhu, foi para Vrindavana com alguns devotos. Jiva Goswami era muito bondoso com os Gaudiya Vaishnavas, os Vaishnavas da Bengala. A quem quer que fosse para Vrindavana, ele fornecia residência e prasada. Seu discípulo Krishnadasa Adhikari catalogou todos os livros dos Goswamis em seu diário. Os Sahadyas. Então, esse é o primeiro parágrafo, tá? Falando da importância ímpar, né, de Jiva Goswami. E é interessante, né, que se nós fizermos um estudo sobre a importância da educação na nossa tradição, Brahmamada Gaudiya Sampradaya, percebemos, né, que essa tradição inicia-se até mesmo com a criação do universo, quando Brahma
transmite o conhecimento no coração. Quando Krishna transmite o conhecimento védico no coração de Brahma, Tene Brahma Ridha Ya Adikavaye. E Brahma transmite para Narada Muni para Vyasa, e assim Madhvacharya, e assim o conhecimento vai sendo transmitido de geração a geração. E mesmo podemos estudar, né, o histórico da importância da educação Vaishnavas, mesmo entre as eras, quando não havia assim dentro da criação e mesmo dentro das eras. Na criação cósmica a gente percebe que o conhecimento não era ágrafo, era a oratória, né? O conhecimento era falado e transmitido assim pela oralidade. E depois a gente percebe as primeiras escolas, né, na era de Tetra Yuga, com o advento de Chaitanya, de Ramachandra, uma escola famosa, a mais famosa, uma cidade, né, ficou famosa, foi Mithila, a cidade da mãe de Sita Devi, do pai de Sita Devi. Então Sita Devi, ela estuda numa escola de Mithila, cujo patrono foi o próprio pai dela, Maharaj Dasharatra. Dasharatra? Não. Pai de Sita Devi, o rei Janaka. Janaka era famoso pela sua dedicação assim como Diva aqui. Janaka era famoso por receber os sábios, organizar eventos filosóficos. Ele organizava congressos e debates filosóficos, dava prêmios, né, para aquele que ganhava o debate. Então ele ficou famoso. A cidade de Mithila ficou famosa pelo apreço da educação. E depois, no advento de Krishna, no Bhagavatam, a gente percebe que Krishna também foi em Mithila, com uma comitiva de brahmanas, honrar o descendente era o rei Bahulashwa, que foi descendente do rei Janaka, que ainda trazia o seu legado da educação, primando, né, a educação ou o estudo do conhecimento védico. E depois, na Lila de Chaitanya aqui, nós sabemos que também Chaitanya foi em Mithila. A cidade de Mithila foi a cidade que formou muitos eruditos, mesmo na época de Chaitanya. Chaitanya teve um contato com grandes eruditos como Sarvabhauma Bhattacharya, que é de Mithila, que vem ali de Mithila, e Chaitanya Mahaprabhu também, ele inspirou, né, um dos seus discípulos chamado Mukunda, que era além de ser um grande cantor, ele fundou uma escola na sua casa sobre a lógica e sânscrito, tá? E aqui tem a importância de Jiva Goswami também nesse legado da educação, ele inspirando o seu discípulo, que é o autor dessa obra, Krishnadas Kaviraj Goswami, ao catalogar, né, todos os ensinamentos, todos os textos foram preservados por Krishnadas Kaviraj Goswami. Vejam bem, é uma época que não existia gráfica, hoje é muito fácil, né? Inclusive tem uma enxurrada de livros inúteis, porque é muito fácil você imprimir o livro e escrever um livro. As gráficas dão facilidades, né? Quem não tem recursos pode fazer sobre demanda, imprimir 10, 20, 30 livros. Agora imagine na época de Chaitanya, que mesmo com recursos não existia gráfica. Você tinha de convencer os primeiros sankirtaneiros, os primeiros distribuidores de livros, que são aqui descendentes de Jiva Goswami, como Narottama Das Thakura, Srivasa Acharya, Srivasa Thakura,
eles tinham de sair viajando, né, inspirados por Janavideva, que foi citado aqui, e Nityananda Prabhu, e convencer a pessoa a aceitar primeiro a filosofia, depois tinha de convencer eles a escrever o livro. Olha que desafio, né? Não era fácil. E hoje está tudo muito fácil e a gente não se aproveita, né? Por exemplo, todos esses livros citados aqui, por exemplo, qual que a gente tem contato? Muito poucos desses livros a gente teve acesso ainda. E geralmente você imprime prevendo, né, a saída, né, a freguesia que você tem. Infelizmente, em português, temos livros basilares, né, estabelecidos por Srila Prabhupada, como essa obra-prima, né, Chaitanya Charitamrita. Temos o Bhakti Rasamrita Sindhu, que foi citado aqui, o Chaitanya, o Srimad Bhagavatam, temos também, inclusive ontem eu falei com a Aravinda, e o grande sonho dele é reimprimir o Bhagavatam em português, mas a dificuldade de reimprimir é justamente econômica, porque se tivesse certeza que ia vender rapidamente, teria impresso não só esses, mas toda essa obra que foi citada aqui. Então, infelizmente, é uma luta, né, para essa árvore do Senhor Chaitanya ser mantida dignamente, porque temos muito poucos leitores na Kali Yuga, sabe? Então, os Saharyas lançam 3 acusações contra Jiva Goswami. Com certeza, isto não é compatível com a execução do serviço devocional. A primeira acusação relaciona-se a um materialista que tinha muito orgulho de sua reputação como grande erudito em sânscrito e aproximou-se de Srila Rupa e Sanatana para argumentar com eles sobre as escrituras reveladas. Srila Rupa Goswami e Sanatana Goswami, não querendo perder seu tempo, deram-lhe uma declaração escrita de que ele os havia derrotado num debate sobre as escrituras reveladas. Tomando este papel, o erudito aproximou-se de Jiva Goswami para conseguir um certificado semelhante de derrota. Mas Jiva Goswami, para conseguir um certificado semelhante de derrota, mas Jiva Goswami não concordou em dar-lo. Pelo contrário, argumentou com ele a respeito das escrituras e derrotou-o. Não resta dúvidas de que foi correto Jiva Goswami dar cabo à propaganda desse erudito desonesto que se gabava de ter derrotado Srila Rupa Goswami e Sanatana Goswami. Mas devido à ignorância da classe de Saharyas, estes valem-se deste incidente para acusar Srila Jiva Goswami de ter desviado do princípio da humildade. Eles desconhecem, contudo, que humildade e mansidão são apropriados quando a própria honra de alguém é insultada. Porém, quando alguém blasfema o Senhor Vishnu ou os acharyas, não se deve ser humilde, nem manso, mas deve-se ser enérgico, deve-se seguir o exemplo dado para Shri Chaitanya Mahaprabhu. O Senhor Chaitanya diz em sua oração: Trinadyapi sunichena taro api sahishnuna amanina manadena kirtanyasa dahari. Pode-se cantar o santo nome do Senhor em estado de espírito humilde, considerando-se inferior à palha na rua, deve ser mais tolerante que uma árvore, destituído de todo sentido de falso prestígio, e deve-se estar pronto a prestar todo o respeito aos outros. Em tal estado de espírito, pode-se cantar o santo nome do Senhor constantemente. Não obstante, ao ser informado de que Jagai e Madai haviam ferido a Nityananda Prabhu, o Senhor imediatamente foi ao local irado com fogo, desejando matá-los. Deste modo, o Senhor Chaitanya explica seu verso com o exemplo de seu próprio comportamento. Devemos tolerar insultos
contra nós mesmos, mas quando alguém blasfema superiores, tais como os outros Vaishnavas, nunca se deve mostrar-se humilde nem manso, deve-se tomar as devidas providências para neutralizar a blasfêmia. Este é o dever do servo de um guru e dos Vaishnavas. Qualquer pessoa que compreenda o princípio de servidão eterna ao guru e aos Vaishnavas apreciará o ato de Srila Goswami e, em relação à dita vitória do erudito sobre seus gurus, Srila Rupa Goswami e Srila Sanatana Goswami. Outra história inventada para difamar Srila Jiva Goswami afirma que, após compilar o Sri Chaitanya Charitamrita, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami mostrou o manuscrito a Jiva Goswami, o qual teria achado que este destruiria sua reputação como grande erudito e, portanto, o teria atirado num poço. Srila Krishnadas Kaviraj Goswami teria ficado muito chocado, morrendo logo em seguida. Felizmente, uma pessoa chamada Mukunda teria guardado uma cópia do manuscrito do Chaitanya Charitamrita e, por isso, mais tarde, teria sido possível publicar o livro. Essa história é outro exemplo infame de blasfêmia contra o Guru e o Vaishnava. Não se deve jamais aceitar semelhante história como autorizada. Segundo outra acusação, Srila Jiva Goswami não aprovava os princípios da Parakya Rasa de Vrajadhama e, portanto, apoiava o Swakya Rasa, mostrando que Radha e Krishna são casados eternamente. Na verdade, na época em que vivia Srila Jiva Goswami, alguns de seus seguidores não gostaram da Parakya Rasa dos Gopis. Portanto, Srila Jiva Goswami, para o benefício espiritual deles, apoiou a Swakya Rasa, pois podia entender que, de outra maneira, os Sahadyas explorariam a Parakya Rasa, como realmente o fazem hoje em dia. Infelizmente, em Vrindavana e em Navadvipa, tornou-se moda entre os Sahadyas, em sua devassidão, encontrar uma parceira sexual solteira para viverem com ela e executarem serviço devocional em Parakya Rasa. Prevendo isso, Srila Jiva Goswami apoiou o Swakya Rasa e, mais tarde, todos os Acharyas Vaishnavas também a aprovaram. Srila Jiva Goswami nunca se opôs à Parakya Rasa transcendental, nem qualquer outro Vaishnava a desaprovou. Srila Jiva Goswami seguia estritamente seus gurus Vaishnavas predecessores, Srila Rupa e Sanatana Goswami e Srila Krishnadas Kaviraj Goswami aceitava-o como a um de seus gurus e instrutores. Hare Krishna. Srila Prabhupada Ki Jai. Então aqui nós estamos vendo a importância desses Goswamis de Vrindavana, especialmente Jiva Goswami, Krishnadas, Srila Jiva Goswami, Sanatana Goswami e Rupa Goswami. Tá? Rupa Goswami e Sanatana Goswami em especial, sabemos que Rupa, ele escreveu livros importantíssimos, como o Bhakti Rasamrita Sindhu. Também ele ficou famoso pelo livro Ujjvala Lilamani, que Prabhupada não optou em traduzir, né, enfatizar a tradução. Prabhupada traduziu o Bhakti Rasamrita Sindhu, conhecido como a ciência completa da Bhakti Yoga. O Bhakti Rasamrita Sindhu fala especialmente da ciência das raças, as 5 relações, né, íntimas com Krishna, e o seu Ujjvala Lilamani é um complemento porque enfatiza especialmente apenas Madhurya Rasa, a relação conjugal de Krishna com as Gopis. Tá? E outros livros importantes, especialmente o
o Padeshamrita, que são as instruções iniciais para um devoto iniciante, tá? E também Rupa Goswami fez muitas cartas, muitas orações, e sempre dando ênfase à raça, né, ou gosto devocional. E então tinha livros, né, muito técnicos. Esses livros são considerados muito técnicos, e isso foi no século XV, né? Rupa Goswami é do ano de 1540, e esses livros eles detalham, né, tecnicamente, são complementos técnicos, né, para fundamentar a nossa devoção ou bhakti. Então, apesar de Bhakti Yoga, né, ser um processo de devoção, de sentimento para com o divino, ele está embasado em muita filosofia, porque, como o Prabhupada dizia, filosofia apenas, né, ou erudição, gera especulação. E aqui a gente está vendo nessa história aqui, que o Prabhupada faz questão de enfatizar muitos críticos. Imagine criticar Jiva Goswami, que era um dos maiores eruditos, considerado até mais erudito que Rupa e Sanatana, mas ainda assim teve críticos para com ele. E ele conseguia contra-atacar todas as críticas com filosofia, tá? Com argumentação lógica, tá? E Sanatana Goswami também teve a sua contribuição literária ímpar. Ele fez uma compilação do Narada Pancharatra, que é uma escritura antiga, que fala sobre a adoração às deidades e as práticas éticas, né, dos relacionamentos com os devotos. E esse livro, compilado por Sanatana Goswami, foi o Hari Bhakti Vilasa. Tá? Ele fez uma parte, a segunda parte foi atribuída para o seu irmão, né, Gopala Bhatta Goswami, já que ele faleceu antes, né? Sanatana falece, eles compilam juntos e depois ele compila sozinho, acaba de escrever sozinho. Então eles falam, o Hari Bhakti Vilasa são as normas, né, da nossa cultura, os princípios de sadhana que utilizamos diariamente para adorar a deidade e toda a nossa liturgia, tá? São os pontos doutrinários, né, chaves, né? Então é isso, tá? Essas obras, elas podem ser comparadas como as mudas, né, dos galhos, tá? Literários, né, que foram assim enxertados, né, e espalhados para o mundo todo, tá? E isso vai, o próximo texto, que eu já dei um spoiler, fala que pela vontade do jardineiro supremo, os galhos de Rupa Goswami e Sanatana Goswami multiplicaram-se, expandindo-se por todos os países ocidentais e cobrindo toda a região. Então, a palavra Ocidente é citada numa experiência que meu mestre está divulgando, chamada Krishna West. West quer dizer Ocidente, né? O Krishna no Ocidente. O que é Krishna no Ocidente? É a ideia de espalhar a consciência de Krishna apropriada, né? Para a linguagem ocidental. Inclusive, isso já acontecia na época de Chaitanya Mahaprabhu. Então, Chaitanya Mahaprabhu, com a visão profética, ele não queria que o culto de Bhakti ficasse limitada, né, a famílias indianas. Inclusive, ele fala com muita ênfase, né, Bharata Bhumite Haila Manusha Jamajara Jama Sartakakari Karapara Upakara. Upakara significa o bem maior, o bem último. Então ele fala para os Bharatas. O que é os Bharatas? Bharata foi um grande rei que se destacou pela sua proeza ao governar, e ele não governava um espaço de terra chamada Índia. Bharata era o nome que era dado ao planeta Terra. E depois esse título foi dado ao planeta Índia, ao país chamado Índia, porque a Índia foi sempre considerada, né, o berço da espiritualidade do planeta.
Tanto é que eu sempre lembro que é interessante que o governo da Índia, através do seu ministro chamado Narendra Modi, ele tem dos seus projetos de governo é resgatar a cultura dos Bharatas. Então ele fala que a Índia tem de ser chamada de Bharata e não Índia. O selo da Índia, o selo postal da Índia agora chama-se Bharata. Então ele tem essa preocupação de resgatar a própria cultura que foi apropriada por muitos estrangeiros, né? E foi corrompida, né, por muitos estrangeiros. Então, Bharata é descrito muitas vezes na Bhagavad Gita, quando Krishna quer dá um puxão de orelha em Arjuna, ele fala: você é um descendente de Bharata. Então não se entregue, né, a essa dúvida. Você tem de entender que você é um descendente dos Bharatas, de Bharata. Então Krishna, quando quer levantar, né, a Arjuna, animar a Arjuna, ele fala Bharata. Então, da mesma forma, né, Chaitanya Mahaprabhu disse: Bharata Bhumi, vocês indianos que nasceram até aqui em Bharata Bhumi, na terra dos Bharatas, por favor, faça sua vida bem-sucedida e propague esse conhecimento para o Ocidente, para o mundo todo. Então, tem muitas evidências, e aqui a gente acha mais uma evidência. E a adaptação, né, para o Ocidente começou na época de Chaitanya, que já tinha sido invadida pelos muçulmanos. Nós sabemos que Chaitanya Mahaprabhu ele lutava também para estabelecer o culto de Bhakti contra os impersonalistas, não só shankaristas, mas também budistas. Os budistas estavam dominando ali a Índia já há mais de 800 anos. Então a influência impersonalista era muito forte. Chaitanya Mahaprabhu lutava, né, contra essa escola, né, Mayavada. E para isso, né, ele estimulava, né, a valorização da própria cultura de Bharata, ok? A cultura do Srimad Bhagavatam. E Chaitanya Mahaprabhu, quando ele se casou mesmo com Vishnupriya, é dito que o casamento, o autor do Chaitanya Charitamrita, nesse Adi Lila mesmo, ou no início do Madhya Lila, desculpa, ele vai falar que esse casamento, a cerimônia do casamento, tinha traços da cultura védica, porque nos rituais de casamento descritos no Hari Bhakti Vilasa de Sanatana Goswami, tem citação, por exemplo, da escritura mais antiga, chamada Rig Veda. Ali tem um texto que é citado, que é um texto até que polariza, né? Que mostra assim, o acento masculino e o acento feminino. Então esse texto, por exemplo, fala: agora estamos nos casando com amor com liberdade da nossa consciência, e nossos corações estão unidos como as águas. Isso é Rig Veda, tá? E é o primeiro voto do casal. Porém, Krishnadas Kaviraj Goswami fala que nesse casamento de Chaitanya Mahaprabhu tinha também traços da cultura local. Outro dia eu fiz um casamento aqui em Nova Gokula de uma família de indianos que veio da América, casando com uma brasileira, uma promotora de justiça lá de Recife. E aí eles queriam um casamento completo. Eu nunca tinha feito um casamento com Mehandi, né, com um casamento com o Brauri, que eles chamam, que é a cúrcuma, né, o banho de cúrcuma. Então foi 3 dias de casamento. Então eu aprendi bastante a fazer isso. Porém eu perguntava, né, para o noivo, era a família do sul da Índia, uma família muito tradicionalista, e eu perguntava para a mãe, assim, perguntei para o Vikash, né, que é o noivo, que foi criado numa tradição do sul da Índia, qual é o significado do cúrcuma, por que esse banho de cúrcuma? Eu queria saber tudo, né? E ele falava, ele confessou: olha,
O cúrcuma originalmente é para a pele, né, é astringente, né, ele deixa a pele macia, principalmente quando misturada com sândalo, porém virou uma cultura, né, uma tradição cultural apenas, sabe, para a saúde do casal, para manter a saúde e tal, mas não está nos Vedas, entende? Não é uma tradição ancestral, foi uma implantação da cultura local. E depois foi adaptada até nesse próprio casamento, porque geralmente o banho de cúrcuma é para o noivo. Mas para honrar a família da noiva, a noiva também foi aqui para o Rio, todo mundo junto, banhando eles com cúrcuma. Então, a adaptação é importante para a preservação da cultura, entende? Então, essa é a grande sacada do meu mestre, né, Srilatcharadeva, explicando, né, a importância de adaptar para preservar a nossa tradição. Pontos essenciais não podem ser adaptados. O próprio Prabhupada adaptou, né, bastante, e bastante Prabhupada fez adaptações, somente incluindo as mulheres, né, na nossa, como no nosso ambiente devocional, dando as mesmas oportunidades para homens, para mulheres. E quando o Prabhupada chega, ele vê a potência das mulheres, a habilidade das mulheres em tantas coisas, até muito mais que homens. Então, por que não incluí-las? Então, foi isso que Prabhupada fez. Foi muito criticado também na Índia por isso a gente vê no Prabhupada Lilamrita, né? Mas o Prabhupada estava firme, né, nessa tradição de Rupa Goswami, Sanatana Goswami. Prabhupada costumava dizer, nós somos Rupa Nugas, seguidores de Rupa Goswami, tá? E além dele também Sanatana e Diva. E essa tradição que muitas vezes nós não valorizamos, por isso que a gente nem tem esses livros traduzidos ainda, né? Porque não costumamos ler com a intensidade que deveríamos ler. Mas a gente percebe, outro dia meu mestre Acharadeva fala que na academia, mesmo em Harvard, as maiores academias do mundo, Rupa Goswami e Jiva Goswami são citados como os maiores intelectuais da Índia. Tá bom? Então é muito importante a gente entender a nossa história de educação. Acho que a maior lição, né, de hoje aqui, desse texto, entender que essa árvore genealógica, essa árvore da Prabhupada, vai terminar esse capítulo, eu me lembro bem, dizendo que a ISKCON também faz parte dessa árvore da família dos seguidores de Chaitanya Mahaprabhu. E a ISKCON, ela foi criada, né, para preservar essa árvore autêntica, né, da sucessão de Chaitanya Mahaprabhu. Tá bom? Acho que é isso. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado pela leitura. Eu que agradeço a oportunidade também para a Vyoma. Aqui o Paravyoma está dizendo, você poderia explicar por que Jiva Goswami enfatizou em Vrindavana Sakyarasa em detrimento de Parakyarasa? Eu não sei, tecnicamente, eu não sei te dizer. Basicamente, aqui está no Chaitanya Charitamrita, está se falando, né? Ele se preocupou com os seus discípulos, tá? Ele se preocupou com seus... Aqui fala que não é Sakyarasa, né? Ele se preocupou em enfatizar, ao invés de Parakyarasa, que é a relação extraconjugal, é Swakyarasa. Você escreveu Sakyarasa, mas você quis dizer Swakyarasa, que é a relação conjugal, não extraconjugal. Então a relação extraconjugal é muito para a cabeça, né, do ocidental, ou mesmo naquela época para os seus seguidores, entende? Então porque existem duas coisas. As escrituras, elas são prescritivas e descritivas. Então o Rupa Goswami, ele descreve as raças íntimas das gopis com Krishna,
Mas em nenhum momento Krishna ele cita que Krishna se casou com muitas mulheres que aparentemente eram solteiras, aparentemente eram casadas, mas ele nunca fala para que os seus seguidores sejam polígamos. Na verdade, a monogamia é enfatizada. Então, inclusive no Chaitanya Charitamrita, Prabhupada fala, ele apoia a poligamia, mas depois, quando os devotos falaram com Prabhupada sobre as leis ocidentais, ele fala, olha, na maioria dos países ocidentais não se aprova a poligamia. Aí Prabhupada falou, então tira daí, tem de tirar esse texto. Mas na época os devotos, de alguma forma, permaneceu aí no Chaitanya Charitamrita e até no 4º canto do Bhagavata. E alguns devotos é uma polêmica, né? Porque não se aprova a poligamia, mas tem muitos devotos, até devotos, que têm relação extraconjugal, né? E aí a ideia de Prabhupada, ao colocar no texto, estabelecer, né, oficialmente a poligamia, já que ela já acontece de uma forma velada, né, ou desonesta até, e até muitas vezes criminosa. Tá bom? Então, para que Arasa era justamente obrigado a perguntar essa relação extraconjugal que aparentemente Krishna tinha com mulheres que eram casadas. Eu já conversei sobre isso até com um indiano que veio aqui, com a família dele, sobre esse ponto, né, das relações monogâmicas e poligâmicas. Aí ele falou que não, na verdade, a compreensão mais erudita é que as gopis, no seu coração, elas eram casadas só com Krishna. Elas não tinham o marido delas e depois casavam-se com Krishna. Era um teatro que era formado para aumentar, né, o amor que Krishna sentia por elas, né? Porque geralmente a relação extraconjugal tem mais intensidade, assim se diz, né? E então Sakya Rasa foi ou a relação, Swakya Rasa, a relação monogâmica, tá? Ela foi defendida por Jiva Goswami para auxiliar ou para instruir os seus discípulos. Essa aqui é a evidência de Srila Prabhupada. Tá bom? Acho que é isso, né? Muito obrigado pela atenção. Espero ter cumprido aqui com o meu dever para Vyoma, lendo, né, o verso estabelecido. E eu agradeço. Mais uma vez, espero que vocês tenham um bom domingo e uma ótima semana. Hare Krishna.